Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver, na continuação das nossas aulas aí, das atividades não presenciais, na nossa disciplina de algoritmos de programação 1, vamos ver um novo tópico, que é exatamente a parte de arrays. Bem interessante essa parte de arrays, então vamos dar uma trabalhada nesse conteúdo aí. Ok, o que a gente vai ver nessa parte de arrays, ou também chamado de vetores unidimensionais? O objetivo, então, dessa nossa aula é entender a importância e a necessidade do uso de vetores, definir esses vetores, primeiramente na forma unidimensional, e a manipulação desses vetores, como é que a gente insere um elemento em um determinado vetor, pode ser usando laços ou pode ser colocando os valores um a um, e como que a gente mostra, como que a gente imprime os elementos de um vetor, também da mesma forma, né? Como é que a gente coloca informações para dentro do vetor e como é que a gente acessa essas informações de um vetor. Então, conceituando vetores, que é bem importante esse conceito. Vetores são nada mais do que uma coleção de variáveis do mesmo tipo. Então, é uma estrutura de dados homogênea. Por que ela é homogênea? Porque está agrupando ali as informações dentro de uma mesma variável, e essa variável, todas elas, essas posições de memória, são com o mesmo tipo de dado. Então, a gente pode ter um array de variáveis do tipo inteiro, um array de variáveis do tipo real, tipo caractere, e assim por diante. Aqui é bem importante a gente entender essa figura. Estamos representando aqui posições de memória com conteúdos. Então, eu tenho aqui um total de 9 posições. E na primeira posição de memória tem o valor 5, na segunda posição de memória tem o valor 7, e assim por diante. Então, uma coisa importante que a gente tem é o conceito de índice. A posição a gente chama de índice. Então, essa aqui é a posição com o índice correspondente ao valor 0. Então, outro ponto muito importante é que sempre os índices de um vetor, eles começam em 0. Então, se eu tiver 10 posições, os meus vetores vão ter índices de 0 a 9. Aqui eu tenho 9 posições. Então, a primeira posição é índice 0, a segunda é índice 1 e assim por diante. Então, logo vocês têm que se acostumar com esse conceito que as posições aqui no nosso vetor, elas começam sempre relativos a 0, tá? Esses aqui são conteúdos que tem dentro da memória, e esses aqui são os índices correspondentes a essas posições de memória. Muito bem. Então, num exemplo ali, se eu tivesse que agrupar as médias de 5 alunos, eu poderia ter, nessa representação, um valor de variável do tipo real, e eu poderia ter, digamos que 4,5 para o aluno primeiro, né, para o segundo, e para o quinto aluno ter ali o valor 6,0. Onde é que esses dados ficam armazenados? Eles estão na memória principal, assim como você define lá inteiro, nota 1, nota 2, nota 3, aqui você poderia definir 5 variáveis diferentes, de nota 1 até nota 5, ou, como a gente vai ver, define de forma genérica uma variável chamada nota, e ela tem uma ocorrência de 5 vezes. E aí você pode acessar pelos índices essas posições aqui. Essa aqui seria com o índice 0, e essa aqui seria com o índice 4, já que os índices sempre começam em 0. Então, o vetor, ele é representado pelo seu nome, né, o identificador, que é o nome do vetor. Aí uma coisa importante é a dimensão, ou seja, quantas vezes que ocorre aquela variável, daqui a quantidade de elementos, né? E o tipo, se é uma variável do tipo inteiro, se é uma variável do tipo real, e assim por diante. A sintaxe seria alguma coisa desse tipo aqui, real, o nome, aí, ó, importante, abre colchetes, e dentro do abrir colchetes aqui é que você vai botar a dimensão, tá? Então,
a gente vai ver na sequência aí como que seriam essas definições, tá? Nesse contexto aqui, ó, existe um vetor que foi chamado de MD. Na posição correspondente ao índice 0, ele tem o valor 4,5. Na posição correspondente ao índice 1, então, eu tenho esses valores aqui. Os dados estão armazenados aqui em vermelho. Os índices estão representados aqui em azul. Se eu quisesse atribuir, colocar valores neste vetor, poderia fazer alguma coisa assim. MD de índice 0 recebe o valor 4,5. MD de índice 1 recebe o valor 6,5, assim por diante. Então, aqui em azul estão os índices e aqui em vermelho estão os valores que vão ser colocados nessas posições de memória. O meu array MD, ele tem uma ocorrência de 5 posições e os índices de 0 a 4. Então, continuando aqui com os nossos vetores. Cada elemento de um vetor é tratado como se fosse uma variável simples. Para referenciar, para referência a um elemento do vetor, a gente vai utilizar o nome do vetor e o seu índice entre colchetes. Esse é o esquema aqui. No exemplo, no vetor de 80 notas, se eu quisesse atribuir a nota 10 na posição 80, eu teria que usar isso daqui. Notas de 79 recebe o valor 10. Por que 79? Porque eu estou dizendo que são 80 notas diferentes e na posição 80. A posição 80 é essa daqui, correspondente ao índice 79, porque meus índices começam em 0, Então, sempre lembrar do detalhe que o índice inicia em 0, sempre, Então, se eu quero a posição 80, eu vou ter que indexar pelo índice 79. Então, vamos imaginar esse problema aqui, problema 1, que é calcular a média de uma classe ou uma média de uma turma lá, a partir da nota dos seus 10 alunos, supondo que tem 10 alunos, A solução lógica seria ler essas notas, acumular as notas e fazer no final média igual a soma dividido por 10. Eu poderia definir uma variável n e à medida que vai lendo essa variável n, já vai acumulando, Então, se o primeiro n for 5,5, aí já vai acumulando aqui na soma. O segundo n lido é 6,5 e assim por diante. Vai fazer a soma desses valores, daria 61. Dividido por 10, a média 6,1. Poderia ser, em Portugal, uma solução desse tipo aqui. Define nota, que é o que você vai estar lendo aqui, leia a nota. A soma inicializa com 0, porque é um acumulador. Média vai ser a variável calculada. E tem um contador aqui que ele inicializou com 0 justamente para fazer o controle no enquanto. Enquanto o contador menor que 10, ele escreve lá, digita a nota, lê a nota, acumula essa nota na variável soma, incrementa no contador e vai fazendo esse laço aqui. Ao final, ele vai ter aqui em soma a média dos valores lidos e aí calcula, sendo a média igual a soma dividido por 10. Escreve o valor da média. Bem tranquilo. Vamos passar essa parte ali. Problema 2. Semelhante ao anterior, só que com alguma consideração a mais. Calcular a média de uma classe a partir da nota de seus 10 alunos e verificar quantos que conseguiram nota acima da média da classe. Agora já ficou um pouquinho mais interessante, porque tem que verificar quantos que têm nota acima da média. Para calcular a média, tem que ler todos os valores. E aí depois eu tenho que voltar a analisar os valores para ver quem que está acima da média, Então, a lógica seria ler as 10 notas, somar as 10 notas e dividir por 10, como a gente viu anteriormente, e aí depois, para cada uma das 10 notas, fazer o seguinte: verificar se a nota é maior que a média, então conta 1 como sendo uma nota acima da média, Nesse exemplo aqui, ele faz exatamente com 10 variáveis diferentes. Então, ele tem que armazenar os 10 valores
para poder, depois que calculou a média, voltar a testar cada um desses valores, nota 1, nota 2, para ver se essas notas são maior que a média. É isso que está pedindo enunciado. Então, veja que teria que fazer alguma coisa assim, definir 10 variáveis, ler os valores em cada uma delas, fazer a soma, calcular a média e depois testar, né? Se o N1 for maior que a média, então adiciona 1 no contador. Aqui, no caso, maior que a média seria o N2, o N3, o N5, o N7 e o N10. Então, essa seria a solução do problema e a resposta seria 5 notas acima da média. Então, analisou todas as notas e verificou quantas que estão acima da média. Então, vamos ver essa parte aqui. Se, ao invés de 10 alunos, fosse uma turma de 500 alunos, ia fazer 500 variáveis, ia fazer 500 ifs, não faz sentido, né? Então, é por isso que a gente tem essa funcionalidade aí, uma variável do tipo conjunto, né, ou vetor, ou array, que permite fazer a manipulação usando o índice, o que facilita. Você não vai precisar de 500 variáveis, pode ser uma variável só que ocorre 500 vezes. Tá? Daí que eu tenho o conceito do array. Então, como é que funciona no nosso Portugal Studio, né? Vai permitir a declaração de variáveis do tipo conjunto. Uma variável do tipo conjunto pode armazenar mais de um valor e, na declaração, a gente tem que informar o tamanho, né, desse conjunto, quantas ocorrências que tem. No caso deste problema aqui, para armazenar 10 notas, a gente pode definir uma variável que tem 10 ocorrências do tipo real. Então, é alguma coisa assim, ó, real, nota, que tem 10 ocorrências. Essa declaração acima, né, vai dizer que a variável se chama nota e tem 10 posições do tipo real. As 10 posições vão ser indexadas pelos índices de 0 a 9. Então, a primeira posição, o índice 0, e a última, o índice 9, já que são 10 ocorrências. Como é que a gente faz o acesso à variável? Para acessar cada uma das posições, a gente vai usar o nome da variável e o índice, né? Que vai ser colocado entre colchetes. Então, se eu quisesse a nota da posição 3, que seria essa nota da posição 3 aqui, posição 1, 2, 3, eu teria que usar nota indexada de 2. Então, nota indexada de 2 é o que me representa a posição 3 desse meu conjunto de 10 ocorrências. Detalhe aqui também que, quando eu coloco aqui o índice dentro do colchetes, esse índice pode ser uma variável qualquer. Pode ser, por exemplo, nota de x. E aí o x, ora vai ter valor 1, 2, 3 e assim por diante. Então, se eu colocar dentro de um laço a variação do x, eu estaria acessando neste laço as posições indexadas por este índice que está variando aqui, que é o nosso x. Então, a solução daquele problema ali, né, no nosso contexto do Portugal Studio, verificando as notas, né, e sabendo quantas que vão ter acima da média, poderia ser resolvido dessa forma aqui. Eu tenho a definição do meu array, que ocorre 10 vezes, chamado de nota. Tem soma aqui para fazer a acumulação, média. Tem alguns valores usados aqui, como índice e como contador, variáveis auxiliares, né? O índice começando em 0, e aqui, ó, esse laço aqui vai variar o meu índice, e enquanto o índice for menor que 10, ele repete esse conjunto aqui, ou seja, para cada vez que ele passar aqui, ele vai perguntar, digite a nota, leia a nota de índice. Ó, então, esse índice aqui começou com 0, ele vai colocar a primeira nota aqui nessa posição, aí ele já faz a soma dessa nota, nota de índice 0, que foi o que ele leu aqui, acrescenta 1 no índice, e assim vai na sequência, né? Colocando todos os valores aqui nas nossas posições de memória correspondente ao nosso array de notas aí. No final, ele já tem aqui a média.
Então, agora, como esses valores são todos acumulados neste vetor chamado nota, dá para varrer o vetor e comparar. Então, olha só, vai verificar quantas notas que estão acima da média. Usa esse índice aqui de novo, menor ou igual a 10 para fazer esse laço, né? Enquanto o índice for menor que 10, ele verifica aqui. Se a nota do índice for maior que aquela média calculada, ele soma 1 no contador. E no fim ele diz a quantidade de notas acima da média são tantas notas, né? Então é bem tranquilo essa forma de resolver ali as notas que a gente tem acima da média, ok? Vamos pular essa parte aqui do Java, que não nos interessa. Se fosse uma turma de 500 alunos, aí era tranquilo, era só usar a definição para 500, né, e trabalhar com os exemplos ali de 500. Vamos ver esse caso aqui. Faça um programa que cria um vetor de string com 5 elementos e preencha cada elemento com uma cor de acordo com o desenho abaixo. O programa deve pedir um número de 0 a 4 para o usuário e imprimir a cor correspondente. Então, eu vou ter um array, onde no índice 0 vai ter a cor azul, no índice 1 rosa e assim por diante. Depois, quando o usuário digitar um desses números, ele vai dar a cor correspondente. Poderia ser alguma coisa desse tipo aqui, ó. Definiu um array do tipo cadeia, que ocorre 5 vezes, chamado de cor. O número de ocorrência está aqui igual a 5. Ele inicializa, a cor 0 ele faz igual a azul, a cor 1 recebe rosa e assim por diante. Inicializou as 5 posições do array. Aí tem o seguinte, digite um número de 0 a 4, leia número. A cor correspondente é cor indexada por esse número aqui que foi lido. Então, dependendo do que o usuário colocar, de 0 a 4, ele vai responder aqui. A cor correspondente é 0 se for azul, a cor correspondente é roxo se o N for 3 e assim por diante. Esse exemplo de Java não nos interessa. Vamos ver esse exercício 1 aqui. Esse exercício 1, manipulando vetores. Escreva um algoritmo que preencha um vetor de 100 elementos inteiros, colocando 1 na posição correspondente a um índice par e 0 na posição correspondente a um índice ímpar. Então, são 100 posições de memória, vai varrer todas as posições, verificando se a determinada posição que ele está for ímpar, vai colocar 1. Se a posição for par, ele vai colocar 1 na posição par e 0 na posição ímpar. Então, vamos ver como é que poderia ser esse exemplo aqui. Dessa forma aqui, ó. Ocorrendo 100 vezes, eu chamei o vetor de V. Foi usado aqui o para uma variável I, para o I igual a 1, enquanto o I for menor que 100, incrementando 1 em cada passo aí do nosso laço, né? Ele vai fazer isso daqui. Está trabalhando com esses índices I aqui, variando, né, de 0 até 99. Então, se o I percente 2 verifica se ele é par. Se o I percente 2 igual a 0, significa que é par, esse índice. Então, o V de I recebe 1. Se não, recebe 0. E aí, já está escrevendo o V de I. Se a gente executar, vai aparecer 1, 0, 1, 0, 1, 0, né? Exatamente os índices todos. O último valor, que é exatamente esse daqui, ele está como sendo um ímpar, né? Que é a posição 99. Então, vai de 0 até 99, tá? E o primeiro, olhando aqui, ó, o primeiro é par. Aqui o índice 0, índice 1, índice 2, sendo par, ele recebe 1. E assim por diante. Vai dar exatamente esse tipo de representação 0 e 1, 0 e 1, né? Com os índices par, ímpar e assim por diante. Vamos ver o segundo programa aqui que estava sendo solicitado. Esse segundo é interessante.
Elabore um algoritmo que, dado dois vetores inteiros de 20 posições, esses vetores aqui, ó, efetue as respectivas operações indicado por um outro vetor de 20. Aqui, no caso, está representando só 10, né? 3, 6. Tanto faz 10 ou 20, mas é basicamente para fazer as operações aritméticas. Então, vamos lá. Elabore um algoritmo que, dado dois vetores inteiros de 20 posições, fornecido pelo usuário, efetue as respectivas operações indicadas por um outro vetor de 20 posições de caracteres, também fornecido pelos usuários, que contém as quatro operações. E em qualquer combinação, e armazenando os resultados num quarto vetor. Então, ó, teria um vetor, aqui está representado só com 10, tá? Um vetor onde o usuário informaria esses valores, um vetor A. Um vetor B, o usuário informa esses valores. Um vetor C, ou um vetor OP de operações, onde ele vai receber os símbolos, né? Vai receber o sinal mais, sinal menos, ou multiplicação, ou divisão. Então, recebe esses valores. E, por último, vai ter um resultado, esse vetor R, que é a operação aritmética entre o A e o B, de acordo com essa operação. Então, aqui vai ser uma soma, 8 mais 2, vai dar 10. Aqui vai ser uma subtração, 4 menos 6, vai dar menos 2. Aqui é 5 vezes 8, dá 40, e assim por diante. Então, tem que definir esses vetores, ler valores para cada um desses vetores, ler essas operações e depois trabalhar com esses vetores aqui, fazendo o cálculo e colocando nesse último vetor aqui de acordo com essas operações. Vamos ver como é que poderia ficar esse programa, então. Aqui, definindo, no nosso caso, foi chamado de vetor A, vetor B. O exemplo aqui eu fiz só com 5 para não ter que informar todas as posições, né? Daria muito trabalho fazer com 20. Então, funcionando a lógica para 5, para 10 ou para 20, é a mesma lógica, só muda o limite aqui, ó. O A, como números reais, ocorre 5 vezes, o B, como números reais, ocorre 5 vezes, o R de resultado e o OP da operação. Então, se a gente olhasse, isso aqui é o A, o B, o OP e o R, tá? Certinho aí com os mesmos nomes, né? Então, o R está aqui com 5 posições. Primeira coisa, os valores de A. Então, olha só, para I igual a 0, enquanto I for menor que 5, I mais, escrevo, informa o valor de A. Aqui ele mostra como se fosse o A1, A2, A3, A4, assim por diante, né? Por isso que ele mostrou esse I mais 1 aqui. Leia o valor de A. Assim, consegue ler os 5 valores de A. Depois, tem o B. A mesma lógica, escreva, informa o valor de B. Depois tem os sinais. Veja que os sinais são caractere. Esse OP aqui, ó, é caractere. Então, informa o valor de OP. Aqui vai ser lido 5 valores tipo mais, menos, dividir, percent, dividir, fazer multiplicação e assim por diante. Tá? Então, veja que leu aqui os valores de A, os valores de B e os valores dos operandos, né? E aí depois tem esse laço aqui, ó. De novo, variando com I igual a 0, enquanto I for menor que 5, e vai fazer 5 vezes essas operações que tem aqui. Se o OP de I, a gente está variando o I, né? Se o OP de I for mais, ele vai fazer a resposta de I igual ao A de I mais o B de I, porque era exatamente na mesma posição de índice, né, que a gente tinha as operações. Se o A de 0, né, com o B de 0 e a operação for mais, por isso que ele testa, se o AP de I igual a mais, vai fazer o A de I mais o B de I e dá a resposta no R de I, que é exatamente este cara aqui, ó. Então, aqui estão as respostas, aqui tem o A e o B,
E se for mais, ele vai fazer soma. Se for menos, ele vai fazer subtração. Se for asterisco, ele vai fazer multiplicação. Se for barra, ele vai fazer divisão. Então, esse laço aqui varre todas as posições de acordo com os operadores e faz os cálculos colocando no resultado. Depois, é só escrever esses valores, né? Então, está escrevendo os valores de A, está escrevendo os valores de B, e está escrevendo as operações, e está escrevendo os valores de resultado. Então, essa que é a ideia. Fica um pouco extenso o programa, mas está trabalhando com índices aqui em todos os arrays. Vamos executar. Valor de A1, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Aí os valores de B, vou colocar tudo 2. 2, 2, 2, 2 e 2. As operações, vai ser soma no primeiro, vai ser subtração no segundo, vai ser multiplicação no terceiro, vai ser divisão no quarto e vai ser soma no 5. Aí, ele mostra os valores de A, os valores de B, os operandos, né? E 2 mais 1 deu 3, 2 menos 2 deu 0 e assim por diante. Aqui embaixo tem os resultados dessas operações. Ok? Aí mais um exemplo, então, para vocês terem uma ideia de como que funciona essa parte de arrays. E é muito importante porque a gente consegue fazer muitos algoritmos envolvendo essa parte aí, justamente de arrays. Ok? Isso que a gente tinha para essa aula de hoje. Algumas listas de exercício depois vão estar trabalhando esse conteúdo e a gente vai tirando dúvidas e resolvendo essas listas de exercícios na sequência aí. Depois que a gente trabalhar com os arrays de uma dimensão, a gente vai trabalhar também com arrays em duas dimensões, que aí a gente chama de matrizes, né? Aí vamos ter dois índices e a gente consegue também fazer alguns exercícios bem bacanas aí com essa parte de vetores com dois índices, que são as matrizes. Até uma próxima aula, então.